gratuito, vai ser pelo Teams. Eu mando depois o endereço para vocês, para quem quiser participar. Vai ser um sábado inteiro, começando às 9 da manhã, indo até às 18 horas, para almoço, e fazemos 2 intervalos. É um seminário como se fosse ao vivo, de 9 às 5h30. Tá? Jai, a palavra é sua, mais uma vez, obrigada. Estamos aqui todos ansiosos para te ouvir. Ok, muito obrigada, Fátima, obrigado, professor Sidney. Quero agradecer à ABAME, mais uma vez, uma oportunidade, né? Retornando, né? Eu tive a oportunidade de dar uma palestra sobre doação, se não me engano, acho que foi doação, contrato de doação. A gente ia voltar para outras situações, veio a pandemia, não tem problema, a gente volta agora em novos tempos, né? Uma nova roupagem, a gente está aprendendo, né, a trabalhar com a internet, essas coisas de live e tal, então a gente vai caminhando conforme as situações vão aparecendo. Bom, a proposta que a Fátima me fez, né, foi ter uma conversa com vocês. E aí eu apresentei o tema de propriedade, a funcionalidade, para chegar até o direito de superfície e o direito de laje, né? Então, a gente vai bater um papo aqui, e aí eu peço a Fátima, ou então o professor Cid, quando eu estiver falando muito, se eu por acaso estourar o tempo, me dá um alô, porque eu vou falando, às vezes eu me deixo levar. Tá? Mas eu vou tentar ser bem concisa para a gente depois debater ou conversar sobre o tema ou trazer uma atualidade. Bom, para a gente começar a falar... Professor, Oi. Perdão, sem querer interromper, eu já interrompo. Fique tranquila que nós estamos até às 22 horas. Ah, beleza, então tá ótimo, estamos tranquilos. Então tá certo. Bom, para a gente começar a falar, né, vamos falar de propriedade e da função social da propriedade, né? A propriedade que a gente vai trabalhar aqui, evidentemente, vai ser a propriedade imobiliária, né? Em que pese a Constituição tratar de várias espécies de propriedade, a gente vai ficar somente na conversa da propriedade imobiliária. A Constituição traz o direito de propriedade lá no artigo 5º, né? Dentro dos direitos e garantias fundamentais, junto exatamente com a função social da propriedade. Então, a mensagem, assim, de uma maneira bem simples, olha, eu garanto a propriedade é garantida como um direito fundamental, mas ela tem que cumprir o seu papel, ela tem que cumprir a função social. Bom, o que é a função social da propriedade, né? O que é a propriedade em si? A gente não vai encontrar na Constituição, não vamos encontrar no Código Civil uma definição sobre propriedade, né? O professor Caio Mário, ele dizia que a propriedade ela mais se sente, né, do que se define. E isso é bem verdade, porque tem a chamada teoria do parquinho, né? Se você colocar uma criança no parquinho com os brinquedos, ela vai saber exatamente o que é a propriedade. Na hora que alguém for pegar um brinquedinho, um amigo for pegar um brinquedinho, ela vai dizer, me dá, é meu, né? Essa teoria do parquinho é o mais se sente a propriedade do que se define. Bom, mas a gente consegue definir a propriedade a partir lá do artigo 1228, né, quando apresenta-se a definição de proprietário, né? O proprietário é aquele que tem as faculdades de usar, fruir, dispor e reaver a coisa de quem justamente a possua ou detenha, né? Então, na verdade, a gente não tem uma definição do direito de propriedade, mas a gente tem aí a apresentação, né, das faculdades do domínio, que faz parte do conteúdo, né, da propriedade. A propriedade seria assim, uma relação exterior, né, do titular da coisa com a sociedade em si, e tendo como conteúdo, como domínio, né, as faculdades de usar, fruir, dispor e reaver. É claro que, com a função social da propriedade, a gente acrescenta mais um elemento, né, a essa lista do domínio, né? Nós temos que passar a visualizar a função social não como algo negativo ou como uma mera limitação. Eu não gosto muito de visualizar a função social como um mero limitador do direito de propriedade. Porque limitação a gente tem. Nós vamos encontrar no direito administrativo limites ao direito de propriedade, nós vamos encontrar no direito
de vizinhança, né, a limitação ao direito de propriedade, nós vamos encontrar na autonomia da vontade, quando a gente tem uma doação, uma cláusula de inalienabilidade, a gente tem uma restrição aí ao direito, né, de propriedade. É importante a gente visualizar na função social da propriedade algo de mais positivo, né? Basicamente, como o professor Ascensão falava, ele dizia o seguinte: na função social, a gente encontra duas intervenções. Uma intervenção limitadora, né? E aí a gente pode falar do abuso do direito, e uma intervenção impulsionadora. É essa intervenção impulsionadora, né, que vem a obrigação de fazer, vem a observação de alguns deveres, vem a situação de praticamente cumprir um papel, né? Porque quando a gente fala de função social, o que seria a função social? A função social é, no caso da propriedade, que a gente está falando, no caso, a função da propriedade aqui é cumprir algo, é cumprir o seu papel, é desempenhar um dever, desempenhar uma atividade. Qual? Qual a gente vai ver no decorrer do dia a dia, do tipo de propriedade, como é que funciona a sociedade. Eu não consigo dar para vocês, por exemplo, né, uma definição estática ou concreta da função da propriedade. Eu posso dar elementos para vocês, né, conseguirem chegar, né, à percepção do que é a função social da propriedade. O que eu gostaria de deixar bem assim claro, né, é que não é uma mera limitação, porque a função social ela faz parte do conteúdo do direito de propriedade, ela não é algo que lhe é externo. O proprietário hoje, ele não tem só a faculdade de usar, fruir, dispor, ele também tem deveres, né? Foi-se o tempo em que a propriedade, né, sei lá, na época lá do Estado liberal, onde a propriedade ela era absoluta, né, um direito de propriedade individualista, um direito de propriedade egoístico, onde, na verdade, o proprietário não tinha praticamente limites, ele podia fazer tudo, né? Inclusive não fazer nada, né? O proprietário é meu, eu faço o que eu quiser, então seria mais ou menos essa ideia, né, que trazia o ideal liberal. A passagem do Estado liberal para o Estado social traz algumas mudanças, né? Mudanças de comportamento, né? No finalzinho lá do século, acho que 19, né, começam a aparecer as primeiras limitações ao direito de propriedade lá na França. Aí vem a teoria do abuso do direito, né? Os atos emulativos. Ah, caramba, o que é ato emulativo? Como é que funciona isso? É você, basicamente, usar o seu direito, no caso aqui, o direito de propriedade, não para satisfação do interesse seu, para uma utilidade sua, né, para a sua felicidade, meramente para você causar dano a alguém. Basicamente, lá no finalzinho do século XIX, né, começam a aparecer essas teorias limitando, né? E a gente encontra hoje ainda no Código Civil, né, lá no artigo 187, e mesmo na parte que fala o direito de propriedade, no parágrafo 2º do artigo 1228, a gente vai encontrar esse abuso do direito, né? É uma questão também de uma limitação, né? Mas não uma limitação como era somente os atos emulativos, onde você fica procurando somente a parte subjetiva, se a pessoa tinha intenção ou não de causar dano a alguém. Então, retomando, a propriedade, né, o direito de propriedade, como um direito de subjetivo que traz em si a função social, né? E era assim antes, né? No ideal liberal também apareceu o direito subjetivo, estava previsto, né? A função social estava dentro, fazia parte do direito subjetivo. Só que, com o tempo, a parte individualista, né, ficou tão intensa que essa função social acabou se perdendo. Por isso que, nos ordenamentos contemporâneos, né, a presença da função social ela vem mais expressa, como vem na Constituição, né? A gente encontra na nossa Constituição, lá no artigo 5º, logo depois do inciso que fala de propriedade, dizendo que a propriedade ela tem que cumprir a sua função, né? E é exatamente isso. Quando a gente olha para o artigo 1228,
e olha para o proprietário e fala: proprietário, o que você pode fazer? Qual é o seu papel, né? Qual é o papel da propriedade imobiliária dentro do seu bairro, dentro do seu estado, dentro da sua cidade, né? É claro que quando a gente compra um imóvel, né, um apartamento, a casa, a gente não está pensando nisso, é basicamente automático, né? Então, a Fátima vai aí, compra o imóvel dela, está morando, ela está dando destinação social à coisa, ela está dando função social. Mas, muitas vezes, né, você é proprietário de vários imóveis e você não tem condições, muitas vezes, né, de dar função social. Muitas vezes até porque você não é porque você não quer, mas economicamente você não tem como dar essa intervenção impulsionadora, né? E aí, muitas vezes, você pode vir sobre a sanção da perda, né? Eu trabalho com a Fátima já faz um tempinho, às vezes, nas nossas aulas de pós-graduação, a gente encontra alunos que falam assim: mas, professora, a propriedade é minha, eu faço o que eu quero com ela. Se eu quiser cercar e fechar, eu vou fazer e pronto. Eu estou pagando IPTU. O problema dele, estou pagando IPTU, então eu vou fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? A gente não pode ter esse pensamento, né? E hoje em dia, muito mais, nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que vai aflorar muito mais, né, na humanidade, a questão da solidariedade, né? De pensar no outro. Não é só pensar no outro quando você, às vezes, leva alimentos, né? Ou faz uma ação no sentido de ajudar alguém, mas no próprio uso da sua propriedade, né? Às vezes você tem uma propriedade aí, você podia fazer uma horta comunitária, né? Por que não? Né? Você vai ajudar você, os vizinhos, né? Então, quando a gente fala da funcionalidade da propriedade, né? É basicamente a gente tratar dessa parte de impulsionar o direito de propriedade. Essa função, né, positiva, porque quando a gente fala de propriedade para os alunos, todo mundo fala, é limitação, né? Não pode, é o não pode. Não, a função social ela tem que trabalhar como o que fazer. O que o proprietário pode fazer com sua propriedade? Como trabalhar o usar, como trabalhar o fruir, muitas vezes até como trabalhar o dispor, né? Isso é o que tem que ser trabalhado, né, na nossa coletividade. Nós fazemos parte de um coletivo, né? Nós não somos soltos. E, às vezes, a sua propriedade ou a utilização do seu bem pode prejudicar a minha ou a própria coletividade, né? A gente vê muitas vezes, às vezes, alguns empreendimentos, né, que causam danos terríveis à própria coletividade, porque aumenta a circulação de pessoas, aumenta o gasto de iluminação, ou a situação, basicamente, de esgoto, essa parte mais funcional, né? Então, a gente trabalha muito com isso, né? Como é que a gente vai trazer o direito de superfície e o direito de laje, né, para esse conjunto de funcionalidade? O direito de superfície e o direito de laje são duas espécies de direitos reais, mas que se aproximam muito da propriedade, né? Se você olhar lá o artigo 1225 e traz o rol, né, a taxatividade, eu não estou dizendo que o rol é taxativo, tá? Mas estou dizendo da taxatividade dos direitos reais, você vai ver lá vários direitos reais, a propriedade, usufruto, uso, habitação, né? Vai ver a superfície, vai ver a laje, mas a laje e o direito de superfície, eles são dois direitos reais que se aproximam muito da propriedade. Por quê? Porque essas faculdades de usar, fruir e dispor, você vai ver no direito de superfície, você vai ver também no direito de laje, diferentemente das outras espécies, né? Então, são direitos reais, né, especiais, que se aproximam muito desse direito maior de direito real, que é a propriedade, né? Então, exatamente naquela intervenção que a gente fala impulsionadora, é que a gente vai trazer o direito de superfície, dando uma resposta à sociedade da função social da minha propriedade, ou um direito de laje, dando uma resposta, né, para a propriedade da utilização da minha propriedade. Nós vamos ver que são direitos que aparecem em tempos diferentes, que se confundem um pouquinho, né? Tem um pouco de ciúme do pessoal do direito de superfície com o pessoal do direito de laje, né? A gente vai ver um pouquinho como é que funciona isso,
mas eu vou começar pela superfície, tá? E vou trazer primeiro eu vou trazer os elementos da superfície, né? E depois a gente trabalha um exemplo prático que fica mais fácil. Então, o direito de superfície não é um direito atual, tá? Já vem de Roma isso, apesar de que em Roma ele foi acolhido inicialmente como um direito das obrigações, mas a superfície ela veio ajudar a você ocupar espaço, né? A você trabalhar a sua propriedade de um modo diferente. Não são raras as situações em que você vê pessoas que têm imóveis, né? E que não têm dinheiro para investir, né? E não tem dinheiro para fazer aquilo rodar, né? Você pode ver, às vezes, também não estou sendo bem generalista, né? Mas a gente passeia por determinados bairros, né? Santo Cristo, Saúde, São Cristóvão. Se você for ali para o lado do Estácio, perto do São Bódromo, você vai ver muitos prédios, né? Muitos imóveis que estão praticamente abandonados, né? Aí você pergunta, mas estão abandonados por quê? Né? Será que não tem dono? Morreu todo mundo, desapareceu? Ou será que os herdeiros, muitas vezes, têm, né, aquele direito de propriedade, mas não sabem o que fazer com ele? Como fomentar? Né? Aí a Fátima podia falar assim, pô, Jaqueline, direito de locação. Eu falo, locação não. Esquece locação, locação é outra história. A gente vai começar a fomentar as pessoas a trabalharem o direito real. Né? Todo mundo gosta muito de falar de locação, de comodato, né? Mas o direito real parece que afasta um pouquinho, porque há um certo desconhecimento. E há tantos direitos reais que estão na nossa cara e a gente nem sabe, né? Se você for um estádio de futebol, muitas vezes aquele estádio de futebol foi concebido, construído mediante um direito real. Se você for, às vezes, num estacionamento, você não vai nem saber, mas aquilo ali foi construído e concebido como um direito real. Às vezes você vai numa agência de banco, né, uma agência bancária, e aquilo lá foi construído e concebido como um direito real. Que direito real? Bom, no momento estou falando do direito real de superfície, né? Então, o direito de superfície é um direito em que vai ser constituído através de escritura pública, né, como todo direito real levado lá no registro de imóveis, e eu vou ter duas pessoas, chamado superficiário e eu gosto de chamar de proprietário do solo. Tá? A gente encontra o direito de superfície tanto no Código Civil como no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade veio em 2001, né, e o Código Civil em 2002. E aí há inicialmente uma certa divergência, né, se o Código Civil, por ser lei posterior, revogou a parte de direito de superfície do Estatuto da Cidade, o que não funcionou, não aconteceu, né? Na verdade, aqueles 3 critérios de especialidade, cronológico e de hierarquia, se a gente for trabalhar entre o direito de superfície no Código Civil e o direito de superfície no Estatuto da Cidade, cada hora vai ganhar um, né? Então, eu gosto mais de trabalhar, né, com o diálogo das fontes, né? Eu gosto muito da ideia que foi trazida pela professora Cláudia Lima Marques, quando ela fala, né, do diálogo das fontes de Eric James, onde o ordenamento ele tem que ser único, né? E não é compreensível que 2 normas, né, se batam sobre o mesmo tema. Então, a gente pode trabalhar o direito de superfície em complementariedade, né, com o Estatuto da Cidade, eu sei que é muito mais ligado à política urbana, né, e o Código Civil, né? Então, a ideia do direito de superfície é: eu tenho um terreno, por exemplo, eu não tenho como construir, então eu vou permitir que um terceiro construa. Eu vou tratar mais de construção, tá? Porque pode ser plantação também. Que o terceiro construa ou plante, né? E essa construção, essa plantação não vai aderir juridicamente ao solo, né? Porque qual é a nossa regra, né? A regra básica é aquilo que tudo que se constrói e tudo que se planta adere ao solo. Então, lá no artigo 1253 diz mais ou menos assim: presume-se que quem construiu e quem plantou foi o dono, mas às vezes não é o dono, né? A gente sabe dos nossos puxadinhos por aí e muitas vezes não é o dono. Mas no princípio da acessão há uma aderência. Então, a acessão adere, né, à construção.
No princípio, no direito de superfície, essa aderência ela fica suspensa. Então, apesar de você visualizar que existe uma construção no solo, né, juridicamente aquilo fica suspenso até o término do direito de superfície. E aí eu teria duas propriedades, uma propriedade do solo e uma propriedade superficiária. Então, eu tenho um terreno e concedo, por exemplo, para alguém, sei lá, fazer uma pousada durante 25 anos, durante 30 anos, né? Então, durante todo esse tempo, eu sou dona do terreno, do imóvel, né? Mas a construção não é de minha propriedade, existe uma outra propriedade. Uma outra propriedade que não tem uma matrícula própria, tá? Uma outra propriedade que ela foi criada através de um contrato, por um ato entre vivos, que foi levada a registro, né? Que lá, a pessoa que for tirar, por exemplo, uma honra reais, está sabendo que existe lá um direito de superfície. E durante o tempo do nosso contrato, essa pessoa vai tirar os lucros, né? E depois ela retorna a estrutura para mim. Essa é o básico, né, do direito de superfície, né? O direito de superfície ele pode ser gratuito ou oneroso, e aí as partes são livres, né, para condicionar as cláusulas contratuais nesse sentido, né? O direito de superfície não é um direito personalíssimo, então cabe a transferência, eu posso transferir o meu direito de superfície, desde que quem adquira esse direito de superfície respeite o tempo que resta. Então, para fazer assim, uma conta bem fácil, né? Se eu tenho um direito de superfície, por exemplo, de 40 anos dessa pensão, depois de 20 anos, se eu quiser vender o meu direito de superfície, quem adquirir, se não for o próprio proprietário da terra, né? Ele só tem mais 20 anos, né, de fruição desse meu direito de superfície. Então, o direito de superfície é um direito bem bacana para você dar função social à propriedade, né? Aí você fala assim, poxa, mas eu ainda não estou conseguindo ver uma situação em que a gente trabalha a superfície. Então, vamos tentar um outro exemplo, assim, um exemplo que seja mais visível, né? Um campo de futebol, né? O Allianz. O Allianz Parque, lá do Palmeiras, ele é construído em direito de superfície, né? Em 1920, o Palmeiras adquiriu o terreno da Companhia Antártica, que faz parte hoje da Ambev, né? É da Antártica, e construiu na época, lá em 1920 e pouco, construiu o chamado Parque Antártica, que era o clube lá do Palmeiras, né? Onde jogava bola, etc. E tal. A partir de 2010, 2011, o mundo mudou, né? O mundo da bola mudou, o mundo do espetáculo mudou, e começaram a aparecer no mundo arenas, né? E o Palmeiras também quis fazer a sua arena. Pô, como é que eu vou fazer a arena? Não tem dinheiro. Não havia dinheiro para se fazer. Vamos pedir emprestado? Alguns clubes fizeram aí com empréstimo, né? Mas o Palmeiras pensou diferente. Vamos fazer um direito de superfície, né? E o que ele fez? Modificou lá o estatuto dele, né? Criou-se todas as possibilidades para a realização de um direito de superfície. Ele conseguiu um parceiro, que é a W Torre Empreendimentos, e fez o Allianz, né? Então, durante 30 anos, a W Torres é proprietária da superfície daquele estádio lá, que é o Arena, e lá, o que vai acontecer? Lá tem futebol, lá tem shows, lá tem várias coisas. E é bom para o Palmeiras, foi bom para o Palmeiras, está sendo bom para o Palmeiras, é bom para a W Torres e é bom para toda a comunidade ali em volta. Tem um shopping do lado, tem metrô perto, todo mundo acaba que ganha com aquilo. Ah, mas na época de jogo, né, tem aquela movimentação. Isso é normal, gente. Você vai aqui no Engenhão, também nós íamos, né? No Engenhão também tem aquela, né, aquela dificuldade de você chegar, mas há um entorno que ganha, né? O próprio bairro ali, né, acho que fica ali, Barra Funda, mais ou menos, aquilo tudo ganha. Daqui a 30 anos, ou menos de 30 anos, o Palmeiras vai adquirir o quê? A estrutura, né? Aí você pergunta para mim, mas espera aí, foi de graça isso? Não, não foi de graça, porque a W Torre paga um certo percentual para o Palmeiras, eu não sei quanto, deve ter dado também, né, camarotes, situações para a pessoa ganhar, né? Nesse tempo,
o pagamento pode ser parcelado, o Palmeiras está ganhando, a W Torre está ganhando, e a própria coletividade ali também está ganhando. E também ganhamos nós, né, que vamos num lugar confortável, podemos ver um show, tem tudo ali em volta. Então, isso é a funcionalidade de uma propriedade. Isso é exatamente um papel a ser cumprido de uma propriedade. Ele não tinha dinheiro, destruiu-se e começou do zero. Aí eu tenho duas propriedades, a propriedade do Allianz e a propriedade do terreno. Essa superfície é exatamente essa que está lá no artigo 1369. Se você for abrir o código, vai estar lá escrito: o proprietário ele pode conceder o direito de construir ou plantar no seu terreno, tranquilamente. O problema é que não tem só isso, né? O direito de superfície ele pode ser muito mais do que você plantar e construir onde não existe nada. Ou onde existia alguma coisa, você retirou e construiu-se algo novo. Por que não se pensar no chamado superfície por cisão? Ou seja, aproveitar estruturas já prontas, né, e melhorar e dar destinação, né? É a chamada superfície por cisão. Era exatamente o que o professor Ricardo Lira falava nas aulas para a gente, né? Eu gosto muito do tema, porque eu fui aluna dele, então eu puxo muito a sardinha para o lado do direito de superfície. E ele falava, Jaqueline, direito de construir e direito de manter construção existente. Que o nosso Código Civil, ele não disse nada, ele foi silente, ele também não proibiu, né? Ele não autorizou, né? Não veio nada expresso, mas não há nenhuma proibição. Então, para dar função social à sua propriedade, por que não, ao invés de fazer uma locação, né? Ao invés de se enveredar pela 8245, se afastar da 8245 e permitir que num prédio que já seja seu, que se faça um direito de superfície, né? E se utilize da coisa e dê destinação social, e o proprietário ganhe também, e o proprietário superficiário. O proprietário superficiário, ele vai ser tal qual o proprietário do solo. Ele tem direito de usar, ele tem direito de fruir, ele tem direito de reaver. A ação reivindicatória, ele não precisa da autorização do proprietário do solo. O ius persequendi, o direito de perseguir, pertence a ele também. Não há nem solidariedade, ele pertence a ele também. Ele é um possuidor, como outro qualquer, né? Tanto ele como o proprietário do solo são proprietários, são possuidores, podem usar as ações possessórias. Ele pode dar em garantia o direito de superfície. O título superficiário tem economicidade. Ele pode dar em garantia. Por que não dar em garantia em um contrato de locação? Ele pode dar em hipoteca, desde que responda sempre, ou observe sempre, o tempo, né, que a gente tem dentro da superfície. Quem é que vai querer fazer isso? Nós temos credores para todos os gostos. E nós temos negócios para todos os riscos, né? Nós não podemos nos ficar presos, não podemos nos prender àquela propriedade sem trazer uma coisa diferente. Então, o direito de superfície é um direito em que o proprietário ele pode dar, né, uma função social. E ele dá a função social quando ele faz um contrato de superfície. A superfície pode nascer por um contrato, a superfície pode nascer por um testamento, a superfície pode nascer por uso capião, né? Aí você fala, mas uso capião, eu sei, pode ser uma coisa assim meio de laboratório, né? Até um professor lá em Portugal, o Mota Pinto, falava, olha, só em laboratório isso prevê, porque o ânimos do uso capiendi, né? O ânimos do possuidor que quer uso capi, às vezes você não consegue visualizar só o ânimos da superfície, você visualiza o ânimos, né, da superfície do solo. Mas, teoricamente, cabe, porque se a gente fala que a uso capião é uma forma de você adquirir propriedade de coisa móvel e de coisa imóvel e de outros direitos reais, olha, se a superfície é um direito real, por que eu não posso? Se eu posso adquirir o uso capião de servidão, por que eu não posso de superfície? Veja, eu estou falando aqui, né, e tudo que eu estou falando demonstra que a superfície ela funciona, né? O que faltou, talvez, ao nosso legislador, né,
foi um pouquinho mais de ambição. Isso eu estou falando até no Código Civil, porque quando a gente vai para o Estatuto da Cidade, lá no artigo 21, a gente encontra lá a possibilidade de fazer superfície no solo, no subsolo e no espaço aéreo. E daí a gente fala, opa, a gente pode fazer superfície por sobreelevação. Por que não pode? Não há nenhum tipo de impedimento, né? Porque se você é proprietário do solo, você também é do subsolo e do espaço aéreo, né? Eu sei que muitas vezes algo que você encontra lá, tirar frutos ou tirar algumas riquezas do solo é outra situação, mas a propriedade do solo e do espaço aéreo é seu, você pode utilizar, desde que você observe, né, as regras urbanísticas. Então, o Estatuto da Cidade acena com a possibilidade, né, da superfície por sobreelevação, que o Ricardo Lira também falava, por que não uma superfície por sobreelevação? A superfície da superfície. Então, ao superficiário, é possível criar uma outra superfície, desde que a gente preencha, né, ou visualize, ou observe o tempo do contrato, né? Porque a superfície ela não é perpétua no sentido de que ela nunca acaba, né? A gente tem a perpetuidade lá na enfiteuse, né? Inclusive, a superfície é como se fosse um jogo de futebol, né? Saiu a enfiteuse e entrou a superfície, né? Eu brinco muito nas minhas aulas que é Suderge em forma. Sai uma e entra outra. Mas aquelas que já existem, as enfiteuses, elas continuam, né? Lá no Código de 16. Então, é basicamente essa a ideia, né, do direito de superfície que a gente traz. E vocês conseguem visualizar aí exatamente aquela intervenção impulsionadora. Então, não basta você, né, como proprietário, satisfazer somente o seu interesse, né? Você satisfaz o seu interesse e o da própria coletividade, né? Esse foi e é o ideal que veio a partir do Estado liberal, né? Uma mitigação dos interesses individuais, né? Há sempre uma mitigaçãozinha por aí. Então, o direito de superfície a gente encontra no Código Civil, né? A gente encontra no Estatuto da Cidade. São dois instrumentos, né, que a gente pode utilizar lá na urbanização, muito mais no Estatuto da Cidade, mas que a gente pode acolher com muita facilidade. Um aluno, na última aula que eu dei de pós, agora foi há 15 dias, Fátima, me falou que também acho que a Arena Grêmio também é. Então, também a gente tem o direito de superfície lá. É uma situação de você fomentar, né? Você fomentar a construção, fomentar a utilização do solo, a ocupação. Porque hoje em dia nós não crescemos, quando a gente fala de moradia, nós não crescemos mais para o lado, né? Nós crescemos tipo super-homem, para o alto e avante, né? É o que a gente vê, né? Sempre os prédios para cima, nas comunidades para cima, porque nós não temos espaço. O que a gente encontra muitas vezes nos empreendimentos é derrubar, né, uma quadra inteira para se construir, mas do que já está construído só nos permite crescer para o alto, né? Então, essa aí é a ideia do direito de superfície. Diferente do direito de laje, né? Quando a gente fala do direito de laje, isso foi uma coisa bem legal, porque quando deu a notícia, eu já estava acompanhando o processo de elaboração do projeto de lei, né? E antes tinha lá a emenda, a ideia da laje, né? Quando aparece a laje na televisão, né? Te dá uma sensação de que, ufa, o direito de laje. Porque quando a gente fala laje, eu tenho a certeza que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês são as nossas comunidades, né? É o direito informal, né? Que passa a ser, né, formalizado, que é trazido entra, né, faz parte agora do nosso ordenamento, né? Só que não é bem assim que a banda toca, né? Porque quando a gente fala da laje, lá nas nossas comunidades, basicamente a gente fala de posse, né? E acho que todo mundo aqui conhece uma, duas, três comunidades, já trabalhei dentro de uma comunidade, já morei perto de comunidade, e é muito comum você visualizar lá, vende-se laje, né?
Então, a pessoa invade, ou a pessoa tem a posse do terreno, ela constrói lá a casa e vende a laje em cima. E essa laje, muitas vezes, dá direito a outra laje, né? Muitas vezes a pessoa não tem nem dinheiro para construir a casa dela. Ela está vendendo a laje que sequer existe a propriedade do solo, né? Nem foi feita ainda a construção base. Então, eu vendo a minha laje, com esse dinheiro eu construo o solo e aí você vai construir. É basicamente isso que funciona, né? Como funciona na coletividade, na comunidade, na favela, e aí vocês usem a terminologia que vocês quiserem. Mas essa ideia trazida para o Código Civil esbarrou na ideia da propriedade, porque posse é posse, propriedade é propriedade, né? Então, quando o Código Civil fala que o proprietário pode conceder, o proprietário da construção base, lá no artigo 1510-A, o proprietário da construção base, ele pode permitir que construa sobre a sua laje, eu estou falando de proprietário, não estou falando de solo, né? Então, para a gente idealizar a possibilidade do direito de laje presente no Código Civil em nossas comunidades, a gente tem que começar a arrumar a posse para a propriedade. Tem que fazer um trabalho de propriedade para a gente falar de laje em si, né? E qual é a ideia da laje? A laje é a ocupação, né? Ou do subsolo, o que não é permitido lá no Código Civil quando a gente fala de superfície, só na superfície do solo, só quando faz parte da construção. Por exemplo, se a Fátima quiser construir lá um shopping center e precisar fazer um estacionamento em superfície, vai poder utilizar o subsolo, né? Mas na laje não, você pode conceder, né, a laje inferior ou a laje superior para outras pessoas construírem. E aí você vai ter uma outra propriedade, e uma outra propriedade, diferente da superfície, uma propriedade com matrícula própria. Então, enquanto que na superfície eu tenho uma propriedade resolúvel, que ela vai acabar em 30 anos, em 40 anos, em 20 anos, em 10 anos, não importa, a laje não, eu tenho uma outra espécie de propriedade, inclusive com uma matrícula própria. E aí, o pessoal, né, defensor lá do direito de superfície, fala, poxa, mas não teria sido melhor o legislador ter dado uma turbinada lá na superfície do que ter trazido o direito de laje? Não teria sido melhor o legislador expressamente ter trazido, né, uma superfície por sobreelevação, ter trazido matrícula própria, como existe em outros países, né? E aí dava uma turbinada lá na superfície, porque a laje acaba matando a superfície por sobreelevação, né? É muito mais interessante você ter uma matrícula própria. Poxa, né? Lá eu tenho uma propriedade resolúvel, né? É claro que quando se faz uma construção em superfície, os cálculos são feitos, né? E o tempo do contrato é tal que se permite, né? Pelo menos a ideia do risco é que você retome tudo aquilo que você investiu e ainda tenha lucros, né? Tenho certeza que o Allianz, né, dá lucro à beça, né? Mas a laje é muito mais atrativa, no sentido de que ela te dá uma matrícula própria. Então, no direito de laje, eu, proprietária do terreno, vou permitir que se construa sobre ou sob o meu imóvel, e essa construção vai ganhar o quê? Uma matrícula própria, só com um diferencial. Essa construção, ela não tem uma fração ideal do solo. Então, é uma propriedade diferente, né? Eu não estou falando nem de condomínio edilício aqui, né? Não dá para falar porque a gente não tem uma fração ideal do solo. Então, veja, a gente tem a propriedade comum, lá do artigo 1228, usar, fruir, dispor. Nessa propriedade, você pode ter condomínio ordinário, você pode ter condomínio edilício, e dessa propriedade, você pode criar novas propriedades. Você pode criar propriedade superficiária, uma propriedade resolúvel, você pode criar uma propriedade de laje, onde você permite
né, e você perde essa parte de cima ou a parte de baixo do seu imóvel com uma criação de uma outra propriedade, e essa propriedade vai ter uma matrícula própria. Em todos os casos, né, eu tenho economicidade aí, em todos os casos, eu tenho, né, um título que está valendo, né, mas são propriedades totalmente diferentes, né? Na medida provisória que veio antes da Lei 13.465, que alterou o Código Civil, previa-se que a laje tinha que ter entrada ou saída, né, fosse separada, né, que não fosse a mesma que o proprietário da construção básica tinha. Isso já não existe mais. A gente pode ter visualmente, tá? Para você ter uma ideia de um sobrado, alguém morando embaixo, alguém morando em cima, e ter uma escada, né, que as duas casas possam utilizar, de maneira que uma não entre na casa do outro, não tem problema nenhum, né? Assim como na superfície, o superficiário, ele responde por todos os encargos, salvo se isso for disposto em contrato de forma diferente. Aqui na laje também, é cada um no seu quadrado, cada um com seus encargos, né? O que pode acontecer é do proprietário da laje, né, na verdade, ter que colaborar com despesas de estrutura, tá? Mas isso não aproxima o proprietário da laje do condomínio edilício, tá? São situações diferentes. Da mesma forma que no direito de superfície, o proprietário da laje pode vender a laje, né? E da mesma forma que no direito de superfície, ele tem que dar preferência, né, para o proprietário do solo. Então, assim, nós temos dois direitos reais que em algumas situações são muito semelhantes, né? Mas o que a gente tem que atentar é que tanto no direito de superfície, né, como no direito de laje, existe muita força, né, da autonomia privada, né? Porque a gente cria, muitas vezes, por ato entre vivos, né? E a gente pode colocar determinadas cláusulas, né, de forma diferenciada, né? Por exemplo, lá no direito de superfície, se o superficiário morrer, né, pode haver uma cláusula em que se antecipe a reversão para o proprietário do solo e o proprietário do solo pague, né, um X que vai ser averiguado, né, o quanto tempo falta para acabar a superfície, o quanto de lucro, etc., para os herdeiros, para ele não ter que esperar, sei lá, 10 anos, 15 anos para ter a retomada, né? O que não pode ter no direito de superfície, por exemplo, é uma cláusula dizendo que o superficiário não pode alienar a coisa. Aí seria uma cláusula aí que não daria função social ao direito de superfície, porque a superfície ela pode circular, né? Ela tem essa possibilidade, é uma riqueza que ela pode circular. Então, a gente tem aí no direito de laje, né, basicamente um direito que a ideia veio da informalidade, mas talvez o nome, né, a denominação não tenha sido a mais feliz, né? Porque quando a gente fala da laje, a gente acaba pensando exatamente em quê? Né? Na comunidade. Então, talvez a gente pudesse usar um nome, sei lá, o direito de ocupação do espaço aéreo, né? O direito de propriedade do espaço aéreo, né? Porque aí traria um pouco do diferencial, né, lá para as nossas comunidades, né? Então, no direito de laje, o proprietário da laje, ele pode construir ou permitir que outros construam sobre a sua laje também, né? Então, está aí o direito de sobreelevação duplicado, aí, desde que isso esteja previsto no contrato, né? Então, é muito importante o advogado nessa situação, né, na hora de fazer o contrato de superfície, no contrato de laje, como é que vai ser, como é que não vai ser, né, qual é a ideia que a gente vai tentar. Então, vocês podem ver que tanto na propriedade, lá do artigo 1228, como na propriedade superficiária, como na propriedade da laje, né, ou do direito de laje, ou do espaço aéreo, nós vamos encontrar, basicamente, todas as características, né, com algumas nuances, né? Uma propriedade resolúvel, no direito de superfície, aquela que vai acabar com o tempo, por exemplo, né? Ou uma propriedade que não é resolúvel, mas, por outro lado, não tem a sua fração ideal. Então, na verdade, o que a gente consegue visualizar aí, né, é o quê?
é o conteúdo do próprio direito de propriedade. Se você parar para pensar nesses dois institutos, tanto na superfície como no direito de laje, você está mexendo no conteúdo do direito de propriedade. E mexer no conteúdo do direito de propriedade é mexer com a própria tipicidade, né? Então, quando a gente começa a falar dos direitos reais, o direito real, ele é taxativo, né? Porque ele só pode ser criado por lei, números clausos, né? Porque a gente não pode criar um direito real por causa do efeito erga omnes, muitas vezes, mas o conteúdo do direito real, né, muitas vezes, ele sofre as alterações. Muitas vezes vem no artigo 1225 dizendo direito de superfície, vem a laje, né? Mas às vezes nem vem no direito de superfície nem de laje. Eu vou vender meu peixe para a próxima palestra, no direito à multipropriedade. Quando a gente fala de multipropriedade, a gente está mexendo lá na tipicidade também. É uma outra espécie de propriedade. Então, veja, o direito de propriedade é um direito tão complexo, né? Ele é o mais importante, e ele retrata assim, várias situações que você vai galgando, né? E ele é bem importante por isso, né? E, às vezes, você, proprietário, você está dando destinação, você está realizando a função social, você está fazendo o papel que a propriedade tem que cumprir, mas você não está nem sentindo, né? Porque isso é inerente, né? Isso faz parte. Agora, é claro, tem muitas pessoas aí que não conseguem dar a função social especificamente por isso. Então, quando eu propus, né, para a Fátima falar sobre a propriedade e a funcionalidade da propriedade para chegar à superfície e à laje, era exatamente para demonstrar isso para vocês, que nós temos um direito de propriedade que é um direito complexo, né? Ele é um direito complexo, e esse direito complexo, ele abrange, ele abarca várias situações diferenciadas. Então, eu posso falar de uma propriedade superficiária, eu posso falar de uma propriedade do direito de laje, que são questões diferentes, mas que fazem parte do mesmo ramo, né? As duas situações vêm de concessões do proprietário. Para a gente chegar, né, na comunidade, para falar do direito de laje da comunidade, aí a gente tem que modificar, aí a gente tem que fazer outra situação, né? Tem que modificar a posse, temos que ver como é que a gente vai fazer a alteração da posse, se aquele terreno é público, se não é público, como é que funciona isso, né? Mas o mais importante é que você pode, além de um direito das obrigações, né? Além de trabalhar locação, além de falar de um comodato, você pode trabalhar a sua propriedade, ganhar dinheiro com ela através de um direito chamado superfície ou através de um direito chamado direito de laje. O que a gente sente um pouco de dificuldade é que, na prática, né, parece que não caminha, né? Às vezes não pega. Vamos ver se pega, talvez nesses novos tempos aí, talvez isso aí venha a pegar, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque senão eu continuo falando, não tenho problema nenhum. Eu tenho medo de ficar muito repetitivo, então cansativa para vocês. Ótimo. Vou pedir licença para fazer uma pergunta, porque a professora falou tanto em futebol, falou tanto no Palmeiras. Eu pensei em você. A primeira pergunta é saber qual é o time da professora. Eu sou Vasco, querido. Vasco. Eu sou Vasco. Está perdoado, está perdoado. Obrigada. Mas, olha, eu teria muita satisfação que em São Januário fizesse um direito de superfície. Então, eu vou lhe dar uma notícia. Eu vou lhe dar uma notícia boa, porque só deu eventos fora do Rio, mas aqui no Rio de Janeiro tem um clube de futebol chamado América Futebol Clube. Isso. A sua sede na Tijuca, e estamos fazendo uma modelagem jurídica chamada direito de superfície. Ou seja, o que está acontecendo ali? Quem passa ali na Campos Salles, na Tijuca, observa que a sede antiga está sendo demolida, só não foi de todo, completo, por conta da pandemia. Será erguido um shopping center e, na cobertura, a nova sede social. Sim. Direito de superfície. Você está falando aí, eu estou aqui esperando a Fátima autorizar, que eu estou me segurando aqui para dar notícia. É uma excelente notícia. Primeiro porque o América, né, ele é função social.
né? O América, ele é função social, porque não há quem não seja América. Né? Então, eu acompanho o futebol, eu gosto muito do América. Você está falando do presidente da América, Jaqueline. Eu sei. Eu estava esperando ele falar alguma coisa. Isso é tão verdade que ali naquela área não era permitido construções comerciais. Então, nós tivemos que criar um projeto de lei que tramitou na Câmara dos Vereadores e hoje existe uma lei complementar que viabiliza todo esse sonho que nós estamos transformando em realidade, graças ao direito de superfície. Que é uma maravilha, né? Que é uma maravilha. Eu acho que é uma maravilha. Eu conheço muito bem ali, eu trabalhei alguns anos num curso ali perto, dei aula ali, logo na esquina, ali perto, e eu acompanhei ali toda aquela situação, é bem interessante. Assim, o América, isso aí vai trazer a função social para o próprio espaço ali da Tijuca, né? Para o próprio espaço, para as ruas, para aquelas casas que moram ali, que tem muita casa ali perto, né? Você já imaginou um shopping ali? Aquilo vai ser uma maravilha, entendeu? Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas derrubou a sede do América, um absurdo. Calma aí, aquilo ali vai trazer um retorno, né? É isso que a mídia, às vezes, não passa, né? Esse retorno, assim, que a gente precisa. Verdade. Eu sou muito fã do direito de superfície, eu sou fã de carteirinha. Então, o convite já está feito pela inauguração daqui a 2 anos. Eu estarei lá, se Deus quiser. Estaremos todos lá. Fátima, eu tenho umas perguntas aqui. Eu posso dar perguntas aqui? Inicialmente, agradecer a Jaqueline, sempre muito didática, muito direta, muito clara. Muito obrigada, amiga. Tem o doutor César, fez uma pergunta, temos 3 aqui. Primeiro, o doutor Ronaldo pergunta, a questão relaciona ao ITBI, como se soluciona em relação ao direito de laje? A pergunta do Ronaldo Câmara. Ronaldo Câmara. Então, o ITBI, a gente vai ter matrícula própria, né? Então, a gente vai ter que... Teve a modificação lá na Lei de Registro Público, né? E o ITBI vai ser no valor, tem que ver a lei que vai tratar disso, né? Não posso dizer o quanto e o que é, mas é uma coisa normal, é como se fosse uma propriedade normal, não há uma diferença, tá? Você não consegue visualizar uma diferença entre uma propriedade e outra, tá? Você pode até falar assim, o ITBI lá do direito de laje, tem, mas na hora que, do superfície, mas quando se desfaz a superfície, você faz só uma averbação lá no registro de imóveis, entendeu? Então, vai variar de lei para lei aí. O doutor César Pinheiro, ele faz uma pergunta não ligada ao direito de superfície nem de laje. Ele pergunta, o imóvel financiado pode sofrer a uso capião? O imóvel financiado vai sofrer uso capião, mas... de quem é a propriedade do imóvel, né? Tem que saber. Mas uso capião de quem? Mas qual o tipo? Se for da Caixa Econômica, não. Pois é isso que eu estou pensando, não tem como. A Caixa Econômica não vai poder, porque tem até uma, se eu não me engano, tem uma decisão do STJ nesse sentido, da Caixa Econômica. Tá? Mas o imóvel financiado ele vai ter uso capião por quê? Pois é, se você está com um contrato em curso, se ele ficar inadimplente, vai lá, se for pela alienação fiduciária, vai para leilão. Vai fazer a consolidação, faz o leilão. Como é que você vai ver aí a uso capião? Não estou conseguindo ver aí a uso capião. Também não. Na uso capião, o que a gente precisa, né? Posse mansa, pacífica, sem interrupção, sem oposição. A gente precisa do ânimos, né? Mas qual é a causa de você estar ali? Se a causa de você estar ali é um contrato, se você está inadimplente, você não pode pedir a uso capião ali. Tem que mudar o ânimos. Qual o ânimos, né? É a mesma coisa que você falou. Imóvel hipotecado não cabe uso capião. Pois é. Mas pode ser, no caso, pode ser, Vânia, alienação, né? Pode ter um contrato com o SFH
que aí seria hipoteca, o SFI, que é a alienação fiduciária. Mas se for alienação, a gente vai logo para o caso da... Tem uma fã sua, a doutora Sherla Braga. Beijo para o Caio. Dessas aulas, a professora Jaqueline, parabéns. Ela, gente, muito boa. Beijinho para o Caio. Ainda estou esperando o Tício Mévio. Doutora Simone, palestra muito interessante, esclarecedora, parabéns. Obrigada. Maria Fernanda, Jaque, sempre uma didática fantástica. Estou procurando aqui mais perguntas. Pergunta, gente. Pode perguntar à vontade. Por enquanto não temos mais perguntas. Aliás, foi tão esclarecedora que eu acho que a turma já está... o Caio aí. Olha o Caio! Esse menino nasceu quando ela fez monografia. Olha! Na época da monografia. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, quem? Se caberia algum tipo de ação com relação a esse direito de superfície. Ação como? Porque, olha só... Alguma das ações possessórias? Todas. O superficiário, ele é um possuidor. O superficiário, ele é um possuidor como outro qualquer, tá? Assim como o proprietário do solo. Então, até mesmo entre eles, pode haver ação possessória, não tem problema nenhum. O proprietário superficiário, ele tem direito das ações possessórias e ele tem direito, inclusive, da ação petitória, ação reivindicatória, tá? Sem problema nenhum. Até mesmo o proprietário da laje, eu entendo que ele também tenha direito à ação reivindicatória, apesar de eu ter lido aí, né, alguns doutrinadores dizendo que o proprietário da laje não teria o direito da reivindicatória porque ele não teria a fração ideal. Porque o direito de laje é um direito diferente, né? Porque parece que ele tem matrícula, mas que ele está flutuando, né? Parece que é uma propriedade que está flutuando, porque você não vê fincado ao solo, ele não tem uma fração ideal, né? Então, recentemente eu recebi uma edição nova do Pablo Stolze, e que ele dizia que no direito de laje, o proprietário de laje, ele não teria direito à ação reivindicatória. Eu acho que não, eu acho que teria sim. Ele tem propriedade, por que não? Né? Qual é a limitação do direito dele? Né? Não vejo nenhum impedimento. A doutora Margarida Conte pergunta: boa noite. Lei 14.010 alterou prazos de uso capião também para direito de laje ou de superfície? É tudo igual. O direito de uso capião é uma coisa só, né? Então, essa suspensão que houve por causa da pandemia serve para qualquer espécie de uso capião. O problema da uso capião, né? E até vai ter eu acredito que venha a ter uma modificação no direito de laje para incluir artigo sobre uso capião. A questão da uso capião, mesmo que não tenha artigo, você vai exatamente na definição de uso capião. A uso capião é uma forma originária de você adquirir propriedade, coisa móvel e imóvel, mas também você pode adquirir outros direitos reais. O problema da uso capião, tanto de laje como de superfície, é você demonstrar um ânimos. Qual o teu ânimos? O teu ânimos era de superficiário, né? Ou o teu ânimos era da propriedade como um todo? Qual o teu ânimos? O teu ânimos é de laje, né? Ou é de uma propriedade como um todo? E, por exemplo, é muito comum a gente falar dos puxadinhos, né? O puxadinho, né? A laje, muitas vezes, vem para regularizar esse puxadinho. Mas que puxadinho? O puxadinho que vai ser feito ou o puxadinho que já existe? Porque se já existe, muitas vezes, eu vou falar da laje por cisão. Então, eu construo uma casa embaixo, eu construo uma casa em cima da minha laje e eu faço dessa parte de cima um direito de laje, de algo que já está construído. Será que eu posso fazer isso? Seria uma laje por cisão. Não está no ordenamento, né? Mas é uma coisa que a gente poderia ter, por que não? Né? Então,
São coisas que a lei, né, ela traz as informações e a gente vai adequando, né? A sociedade, conforme a gente vai caminhando a nossa necessidade, a gente vai adequando. É o que acontece agora na pandemia. Os contratos eles vão sendo, né, adequados. A gente vai se conformando, aí, se confrontando com determinadas situações. Mas a situação da usucapião, não existe usucapião só para laje, ou usucapião só para superfície. A usucapião é como um todo. Se suspende para todas as espécies. É verdade. A doutora Margarete Bacelar diz assim, Jaque, parabéns, estou amando sua live. Obrigada. Obrigada, Margarete. Obrigada, amor. Quem mais quer perguntar? É tudo amigo, sabe? Ninguém pergunta, tudo amigo. Ninguém quer perguntar. Aqui, Francisco Silva. Tia Jaque, a melhor de todas as professoras. Um beijo, Francisco. Aqui tem uma pergunta da doutora Juliana, eu acho. Não, ela chama Juliana. O doutor Felipe Bento. É possível a usucapião sobre o direito de superfície do solo ou dos dois? Pois é. Você vai falar o seguinte, que é o direito de superfície, né? O direito de superfície, eu tenho duas propriedades. Olha aqui minha mão. A propriedade construção e a propriedade do solo. Se você quer a propriedade do solo, você vai ter o todo. Quando a gente fala da usucapião por superfície, aliás, da superfície pela usucapião, é que às vezes pode acontecer um erro de formalidade, uma questão formal, um documento mal feito, algo que pareça que você tenha um direito que você não tem. Ninguém discute a possibilidade da existência da usucapião de usufruto. Não há. Eu não consigo ver quem discuta a existência da possibilidade da usucapião de usufruto. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa faz um documento com algum erro de formalidade, ou então a não domínio, alguma coisa ali não funciona, e no futuro, quando esse usufrutuário venha a ser questionado sobre o uso da coisa ou a fruição, ele fala, pô, eu sou usufrutuário. Não, não é não, aqui, ó, você recebeu poderes de quem não tinha. Ah, mas eu sempre agi como... Ninguém reclama do direito de usufruto, do direito de usucapião do usufruto. É a mesma coisa com a superfície. É difícil acontecer? Claro que é difícil, né? Porque normalmente, e aí a pessoa vai querer o todo, ele não vai só querer o direito de superfície, ele vai querer o todo. Para ele é muito mais interessante pedir o usucapião do todo. Mas para ele pedir o usucapião do todo, ele vai ter que demonstrar que ele não tinha causa para estar ali, né? Qual é a causa? Não é assim que acontece com o comodato, né? No comodato, o comodato não tem contrato nenhum, comodato verbal. O cara fala assim, mas eu estou aqui porque eu fui ficando, você vai pedir usufruto, ou vai pedir usucapião de um comodato? Você não pode pedir usucapião. Por quê? Porque você tem uma causa, né? Você é um possuidor direto, você tem a obrigação de devolver. O superficiário, ao final, ele também tem uma obrigação final de devolver a coisa, né? Por isso que a propriedade dele é resolúvel. Mas quando eu falo que a possibilidade de ter usucapião do direito de superfície é usucapião do direito. Então, eu tenho 40 anos de superfície. Durante 10 anos eu estive lá, superficiária, feliz e contente. Fui questionada, me defendi na justiça alegando a usucapião. Consegui provar o usucapião. O que eu ganhei? Eu ganhei o direito de me manter ali como superficiária até o final do meu contrato. Eu não tenho nada a ver com a superfície do solo, porque o meu ânimos era de superficiário, entendeu? É essa a ideia. Se você quer o todo, você pede o todo, mas comprove o teu ânimos. Mas se você só quer o direito de superfície, você tem que demonstrar o seu direito de superficiário. A Rosalva... Rosalva é minha... Você é a melhor. Parabéns, síndica. Ela é sua síndica? É minha aluna na ilha, minha síndica favorita. O Ronaldo Câmara está com outra pergunta. Qual a sua posição com relação à possibilidade do direito de superfície ser concedido perpetuamente para não construir?
Quer que eu repita? O direito de não com relação à construir. possibilidade de superfície ser concedido perpetuamente e para não construir. Olha, o direito de não construir, né, eu entendo que seja mais ou menos a superfície de visão, tá? Então, eu tenho um prédio, né, e eu adquiro a superfície do prédio da frente para que não haja a construção, para dar função social ao prédio de trás, tá? Eu acredito que o direito de superfície, eu não gosto de superfície para isso. Usa servidão. Eu acho que fica melhor até uma servidão de vista do que uma superfície. Eu tenho a ideia da superfície, daí o diferencial da superfície para outras espécies, que a superfície ela é uma propriedade resolúvel. Se você falar que vai ter uma superfície de não construir, eu estou visualizando isso, Ronaldo. Eu não sei se é o outro exemplo que você está visualizando. Eu estou visualizando não construir para a gente ter, sei lá, aqui em Copacabana, por exemplo, né, um prédio antes e um prédio depois, e aí você faz um direito de superfície na frente e compra à vista, compra o espaço aéreo, tá? Mas você tem que pensar que a superfície ela é uma propriedade resolúvel, ela vai ter um prazo para acabar. Não visualizo isso, né? Mas, se a gente desse aquela turbinada que o professor Ricardo Lira fala, né? Quando aparece a laje, aí a gente até poderia pensar nessa possibilidade. A partir do momento que a gente dá uma matrícula, né? Aí a gente poderia até pensar nessa possibilidade, mas sem essa situação, sem essa turbinada, no geral, eu preferia ficar com o direito de servidão. Não sei se é essa a tua opinião, mas eu sei que existe, tá? Mas eu nem toquei aqui no ponto, mas eu sei que existe. Mas eu preferia fazer um direito de servidão, porque o direito de superfície ele é resolúvel. Quer falar, doutor Ronaldo? Quer falar, Ronaldo? Quer falar alguma coisa? Pois não, pode. Fica, você está com o microfone ou quer escrever? Pode falar, Ronaldo. Eu não sei se ele está com o microfone. Pode escrever, então, doutor Ronaldo. O senhor está sem áudio? Agora, está me ouvindo? Ah, perfeitamente. Pode falar. Boa noite, Jaque. Oi, Ronaldo. Fala aí. Não, eu toquei nesse ponto por causa justamente daquela posição do Ricardo Pereira Lira e que foi objeto até da monografia que você compôs a banca me examinando e tem aquela... Sim, eu lembro. Eu estava esperando por você, Ronaldo. Aquela realização do direito de superfície na Joana Angélica. Isso. Que anteriormente foi concedida a servidão. Realmente aí tinha aquele debate se havia possibilidade de concessão perpetuamente ou não. E gerou uma dúvida até para mim, que você falou, olha, tem essa posição aqui e tudo, também não entendo que poderia, mas tem o Ricardo Pereira Lira. Por isso que eu levantei essa dúvida, porque essa monografia já tem... É melhor não revelar... É muito tempo, não revelar a idade, mas foi em 2006, mais ou menos, que já se discutia esse tema, a gente falava muito, e eu mudei de opinião, né? A gente vai mudando de opinião conforme o tempo. Então, apesar de ter naquela época colocado na monografia que havia essa possibilidade, eu queria saber a sua posição, justamente por causa da característica principal, que é o direito resolúvel. Mas podia dar uma turbinada, né? Se o legislador tivesse dado uma melhorada na superfície, a gente tinha um direito de superfície aí mais atuante. Eu te confesso que não me agrada esse direito de laje do jeito que ele veio, não. Então, do jeito que ele veio está complicado. Do jeito que ele veio está complicado. O direito de laje é feito por proprietário, não tem jeito. E as pessoas confundem esse direito de laje que passa. Por isso que eu falo, Fátima, o problema é a nomenclatura. Cara, fala direito de ocupação do espaço aéreo.
arranja um nome diferente, né? Porque quando sai na televisão, pô, o pessoal faz o link, né? Faz o link direto, né? Faz o link direto. A primeira coisa que me perguntaram foi a questão, pô, mas então esse é o direito de favelar que está previsto agora em lei. Eu acho que é uma confusão muito grande que fizeram. O professor Ricardo Lira fala exatamente o direito de favelar. Assim, é interessante por quê? Porque é a própria sociedade que dá uma resposta de ocupação, né? Então, a ocupação do solo, como se dá? Hoje em dia, nas nossas comunidades, a resposta é essa. E hoje em dia que eu falo é de há muito tempo, né? De crescer verticalmente. É o próprio contrato deles lá. E funciona, tá? Lá funciona sem problema nenhum. Só que quando você traz isso para o ordenamento jurídico e chama isso de laje, você não está falando da posse, você está falando de propriedade. E como a gente vai dar propriedade para aquele pessoal de lá? O pessoal não consegue fazer nem uso capião, nem uma uso capião coletiva você consegue funcionar, entendeu? Então, primeiro, para a gente trabalhar essa laje lá para a comunidade, a gente tem que fazer um trabalho, né, de reurbanização, de cuidar dessa posse de forma diferenciada, né? Então, seria um trabalho assim, em conjunto. A gente precisa aí de vários, né, profissionais para organizar essa posse e transformar em propriedade. Assim, na prática, é bacana. A teoria, não sei se funciona, entendeu? Mas eu estava esperando você aparecer mesmo para você falar sobre isso. Tanto que na minha explanação eu não falei desse direito de vista, né? Eu acho que fica muito mais fácil aí a gente falar de servidão. E olha que você foi um dos poucos que a gente trabalhou isso, porque raramente você consegue que alguém puxe esse link. Se você for para a doutrina, você não encontra em nenhum lugar. Não encontra. Em relação à perpetuidade... a vista, né? A não construir. Porque o não construir só se for nessa situação de vista. Porque se você falar o não construir para outra coisa, você não está dando função social. Aí você está me quebrando lá no meu conceito de função social. Então, a única ideia do não construir é essa servidão, entre aspas, aí, superfície. Justamente na época, eu fui quando trabalhando sobre isso, eu fui tirar a certidão de R$11. Você até pediu, não, pega material para a gente ter isso aí, porque é um tema que é meio complexo, é meio complicado de você demonstrar. Então, eu fui tirar a certidão de R$11, colhi a escritura de concessão e fui até o local, até para fotografar, para demonstrar visualmente como se implementou aquilo ali, qual era o objetivo. E eu concordo com você que realmente, hoje, olhando com olhos até na época eu era estudante, olhando com olhos de advogado, é meio que desnecessário implementar um direito de superfície para não construir, quando o objetivo é o cumprimento da função social, né? Mas eu posso falar um pouquinho ainda? Pode. Com relação ao direito Com relação ao direito de laje, eu acho que poderiam ter realmente, como você falou, colocado o direito de sobrelevação e a possibilidade de criação de nova matrícula. Essa nova matrícula aí você encontra em outros países. No Brasil, a gente não tem isso, né? Fica meio que difícil, né? O pessoal gosta de matrícula. Além do título, né, é importante a matrícula. Então, é claro, a matrícula é um chamariz da laje, diferencialmente da superfície, né? Mas em contrapeso, né? Você não tem uma fração do solo, que aí já diminui também o valor da tua propriedade, né? E a possibilidade, por exemplo, se a construção solo, se ela acabar, se ela for acontecer algum acidente e ela não mais existir, a laje também vai acabar, entendeu? Então, é um certo risco. Mas são dois direitos que dá para você trabalhar bastante. Eu gosto muito, né, desses dois temas aí. Excelente, obrigado aí. Boa noite para vocês. Valeu, Ronaldo. Um abraço. Doutor Sidney, vou agora devolver para você, meu presidente, que não temos mais perguntas. Alguém mais quer fazer pergunta? Então, vamos devolver para o nosso presidente, mais uma vez agradecendo a doutora Jaqueline por essa live, foi muito agradável e construímos
muito hoje aqui. Sidney, com você. Então, agradecer mais uma vez a presença. Eu observei ali que o doutor Ronaldo tem uma canequinha do Vasco, homenagem à doutora Jaqueline. É meu companheiro de futebol, esse vai comigo, nós íamos muito ao Engenhão. Isso aqui é meu companheiro de futebol. Olha, foi muito boa, bastante esclarecedora, as perguntas foram muito direcionadas, muito bem respondidas. A BAME fica muito satisfeita, mais uma vez, da sua participação. Tenho certeza que os colegas aqui presentes, a nossa vice-presidente, doutora Nancy Henriques nos prestigiando, doutor Pedroso, presidente... Não vi, Nancy está aí, Nancy não apareceu, não vi que estava Nancy. Doutor Vitor Paiva, vice-presidente do Conselho Deliberativo, a Vânia Baeta, que é a nossa secretária-geral, é presidente da Comissão de Mediação da BAME, enfim, a Nilza Pinto, a Helena, o Ronaldo Alvarenga, também conselheiro. É muito ruim você ficar falando nomes que acaba esquecendo, mas tenho certeza. Eu morro de medo. E todos nós ficamos muito satisfeitos, aqueles que não são ainda bamianos, né? Estão recebendo um convite agora de comparecer, chegar com a BAME, que o nosso trabalho é um trabalho em prol dos advogados, especialmente no desenvolvimento do direito imobiliário, e a grande prova está aí. A presença da doutora Jaqueline, dando uma aula, um show, né? Discorrendo sobre direito de superfície, propriedade, direito de laje, que é muito conturbado, né? É muito conflitante essa discussão, mas foi muito, muito interessante. Eu quero mais uma vez agradecer e deixar renovado o convite. A gente não sabe quando, mas em dado momento, num novo tempo, nós voltaremos à nossa associação e, de forma presencial, tenho certeza que a senhora vai nos honrar com a sua presença em novo evento lá na nossa associação. Agradeço a todos, a nossa ex-presidente, diretora jurídica da BAME, por ter trazido a doutora Juliana, um grande trunfo para nós, e até a próxima palestra, agradecendo a todos os participantes. Muito obrigado, uma boa noite a todos, saúde. Eu que agradeço. Um beijo grande para você, Sidney, Paiva, Vânia, todos os amigos aí presentes. Matar um pouquinho a saudade, né? Coraçãozinho, ó. Vamos fazer coraçãozinho para todos vocês. Muito bom, muito bom. Fico feliz quando eu consigo vir numa terça-feira comparecer. Tchau. Saudações americanas também, doutora Júlia. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Tchau, gente. Até a próxima. Jaque, muito obrigada, hein, amiga? Beijo. Tchau. Obrigada, Fátima. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.